Por gentileza, abra sua Bíblia, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 3, e nós faremos a leitura do versículo 14 até o versículo 21, dando seguimento à nossa série de exposições nesta carta paulina. E o tema desta noite é a oração paulina, a oração do apóstolo Paulo. Aliás, essa carta toda está recheada de oração, né? Em algum momento ou outro, Paulo faz uma digressão, um afastamento, mas ele sempre retorna e ele foca aqui a oração para que Deus traga iluminação, entendimento e compreensão aos irmãos daquela região. Vamos fazer então a leitura, Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor, obrigado por esta noite, obrigado pelos louvores que nós entoamos a Ti e nós agradecemos por esse privilégio de termos uma série de exposições. Nós sabemos o quanto isso tem sido raro hoje em dia. As pessoas buscam muito temas específicos, quando na verdade deveriam se voltar às Escrituras e procurar compreender o que o Senhor diz através dela. Nós temos esse privilégio e nós pedimos ao Senhor que ilumine a nossa mente e que aqueça o nosso coração com a Tua santa e bendita palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos irmãos, essa carta do apóstolo Paulo é uma carta extremamente significativa, muito importante. Nós aprendemos muitas coisas. Nós vimos a partir do capítulo 1 que o apóstolo Paulo inicia apresentando sua credencial, né? Lá no capítulo 1 ele disse que ele é apóstolo de Jesus Cristo. E ele não é apóstolo porque ele se auto-intitulou. Ele é apóstolo porque Deus o chamou. Ele afirma isso, apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus. E como apóstolo, ele tem um mistério que ele revela aos leitores da sua carta. Qual é esse mistério? Nós ouvimos hoje de manhã. O mistério é o plano salvífico, como Deus decidiu incluir na salvação os gentios. Porque quando nós lemos o Antigo Testamento, o que nós vemos é Deus tendo aliança, Deus aliançado com o povo hebreu. O povo hebreu é o portador da lei escrita de Deus, é o povo da circuncisão, é o povo que guarda o sábado, é dos hebreus que vêm os patriarcas, que vêm os profetas. Foram com os hebreus todos os acontecimentos dos quais nós ficamos impressionados quando nós lemos, como, por exemplo, a maneira sobrenatural e portentosa que Deus os livrou da escravidão do Egito, como Deus os conduziu durante a peregrinação, como eles foram introduzidos à terra prometida, como Deus orientou a eles a construção do tabernáculo, enfim, tudo o que Deus fez. O apóstolo Paulo diz que o evangelho, ele estava assim no Antigo Testamento, mas de maneira velada, de maneira oculta. Não era muito claro o evangelho no Antigo Testamento. E, no entanto, quando Cristo vem e ele cumpre as promessas que Deus havia feito a respeito do Messias, os judeus compreendem, muitos que se convertem, eles compreendem essa verdade de Deus. Agora, o grande impasse é a inclusão dos gentios. Uma coisa é o judeu que já vem da aliança se converter ao cristianismo. Outra é um gentio,
um pagão, alguém que nunca ouviu falar da lei de Deus, que nunca participou das alianças, que nunca fez parte da tradição, que não conhecia os patriarcas, que não conhecia os profetas. E Paulo diz que a causa dele estar preso, no capítulo 3, é exatamente pelo fato de que ele disse que os gentios em Cristo são iguais aos judeus. Os judeus ficam ofendidos com isso, a liderança judaica. Então eles começam a perseguir o apóstolo Paulo. Eu li aqui um trecho da carta dele aos Gálatas, em que ele fala sobre o seu ofício de apóstolo. Ele não só recebeu a vocação, 14 anos depois, ele sobe a Jerusalém, encontra Pedro, Tiago e João, eles impõem as mãos sobre Paulo, reconhece que Paulo é sim apóstolo entre os gentios, ou incircuncisão, como ele chama, da mesma forma que Deus operou em Pedro, que é Cefas, que era o apóstolo dos judeus, ou circuncisão. E agora o que é que Paulo vai fazer aqui no capítulo 3, depois de explicar esse mistério de Deus, que é a revelação em Cristo Jesus? No versículo último que nós lemos, ele faz uma ligação do assunto, quando ele diz, portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Paulo está dizendo assim, irmãos, eu estou preso, eu sou apóstolo, mas não desanimem na fé por causa da minha prisão. Continuem firmes. E aqui o apóstolo Paulo faz uma oração pelos seus leitores. Ele faz uma oração pela igreja. Nós já começamos a leitura dessa carta, nesse trecho, aprendendo algo extremamente importante para a vida espiritual. Nunca desfaleça da vida de oração. E eu digo isso, irmãos, porque vocês sabem o quanto é difícil ter disciplina na vida de oração. É trabalho, responsabilidade com a casa, compromissos e contas a pagar, tudo é para ontem. A vida é muito corrida, nós temos muita coisa para fazer e dificilmente nós conseguimos reservar um momento para termos esse período para a oração, dedicado para buscar a Deus e para falar com Deus, para se derramar na presença de Deus, para seguir esse exemplo do apóstolo Paulo, me ponho de joelhos diante de Deus. E nós vamos entender o que é que ele está dizendo aqui, porque senão era comum entre os judeus, eles gostavam de orar em pé. Mas é muito importante a vida de oração. Às vezes nós queremos administrar as circunstâncias da nossa vida que são inadministráveis. Algumas questões nós conseguimos lidar com elas. Nós tomamos decisões o tempo todo, nós avaliamos as consequências, nós sofremos as consequências de decisões erradas que nós tomamos, de precipitações, mas a verdade é uma só, nós precisamos orar para que Deus revele a nós a vontade dele no momento em que nós estamos passando por certas circunstâncias ou situações. Nada do que a gente vive é o acaso. A vida não é entregue ao destino, como muitos falam, né? O destino quis assim, como se o destino fosse um Deus. Não. O destino cabe ao nosso Deus. É Ele quem escreve a história da nossa vida. Ele está conduzindo os nossos caminhos. Então, tudo o que acontece tem que ter um propósito, não tem uma razão. Mesmo que seja consequência dos meus erros, eu preciso aprender neles a vontade que Deus manifesta durante esse período da minha existência. Então, por que eu estou passando por isso? Os irmãos precisavam entender por que eles estavam desanimados. Porque Paulo estava preso? Pois bem, Paulo disse, irmãos, eu estou preso, mas eu sou preso de Jesus Cristo. Foi o que ele disse. Eu não sou preso do império, não sou preso do sinédrio, não sou preso dos subversivos da sociedade judaica. Eu sou preso de Jesus. Eu estou preso sim, mas porque Jesus quer que eu esteja na cadeia. E talvez uma das razões seja essa, escrever a carta inspirada para orientar os seus leitores. E ele diz aos irmãos, vocês não deveriam desanimar por causa da minha prisão. Antes, vocês deveriam se alegrar, porque essa é a vossa glória, saber que Deus levantou um apóstolo para pregar aos gentios e esse apóstolo está sendo perseguido. Muito diferente dos apóstolos intitulados hoje, que andam de carro importado, que dirigem grandes igrejas, que são ricos
Esse apóstolo aqui não, ele diz assim: eu sou o mínimo de todos, eu sou o menor de todos, porque ele era o perseguidor da igreja, e ele reconhece isso, reconhece sua pequenez, sua limitação. Duas lições que nós já extraímos sem ler a carta aqui, sem ler esse trecho: oração, humildade, paciência, calma. Deus está conduzindo sua vida. Eu não sei como você veio nessa noite, de repente você pode estar assim: pastor, a minha vida está de cabeça para baixo, eu estou profundamente angustiado, muito preocupado, não durmo, viro de um lado para o outro. Ore, busque a Deus em oração, fale com Deus, seja humilde, reconheça seus erros, reconheça suas limitações, mas confie em Deus. Busque em Deus a saída, busque em Deus o refrigério, e Ele com certeza ouvirá a sua oração e te dará aquilo que você tanto necessita, não aquilo que a gente quer. Às vezes a gente fala assim: Deus não respondeu minha oração porque Ele não deu o que eu queria. Ele responde, sempre. Ou Ele dá aquilo que a gente quer porque faz parte do propósito dEle, ou Ele não dá o que a gente quer porque Ele tem um outro propósito que ainda a gente não entendeu, ou Ele diz: espera um pouco. E às vezes a gente tem que ter paciência, porque Ele está trabalhando em nós. Então Paulo já orou aqui por pelo menos 3 motivos. Ele já orou para que os irmãos tenham uma compreensão mais profunda desse mistério de Deus revelado em Jesus, né? Essa vontade de Deus que inclui os gentios na salvação. Ele já tinha orado para que Deus produzisse júbilo no coração dos irmãos e esperança, independente das circunstâncias, porque a sociedade deles era diferente da nossa, eles eram perseguidos, eles passavam por muitas dificuldades, das quais nós somos preservados, e eles deviam permanecer firmes. Uma outra razão é que eles deveriam confiar no poder salvador e reconciliador de Deus em Cristo Jesus. Então a salvação não é por mérito. A salvação, ela vem de Deus através de Jesus. Aliás, é por mérito sim, mas mérito de Jesus. Sua obra salvífica, né? Sua obra de redenção. E agora Paulo ora pelo verdadeiro conhecimento da plenitude do amor de Cristo na igreja. Vejam, ele começa o versículo 14 e 15 mostrando para nós que Deus é o autor e Ele é o sustentador de tudo que existe. Nada do que existe passou a existir por si mesmo. O cosmo, o mundo, o universo foi criado por Deus. Desde os maiores astros, as minúsculas bactérias e vírus. Eu falo vírus, os irmãos vão se assustar, né? Oh, pastor, o coronavírus também, né? Tudo que existe foi criado por Deus. Por quê? Porque Ele é a fonte de toda a existência. Tudo que existe teve um ponto inicial. Deus não, Deus é eterno. Deus sempre existiu. Eternidade denota ausência de tempo. Na eternidade não existe passado, presente e futuro, porque o tempo é ausente, é eterno. É de eternidade a eternidade. Tu és Deus, é o que diz a Escritura. Então, se é eternidade, logo o tempo não existe. Mas Deus eterno criou o tempo e o espaço para coisas criadas. Então, tudo que existe foi feito pelo Criador. Se Ele criou todas as coisas, logo Ele é o sustentador de todas as coisas. Deus nos criou. Foi Deus quem te formou no ventre de sua mãe. Todos os ossos, os músculos, os órgãos, os tecidos, a pele, tudo foi Deus quem criou. É Deus quem te sustenta. Você se alimenta, você se cuida, mas é Deus que te dá fôlego de vida. Pessoas saudáveis podem morrer. Se Deus disser assim, não viva mais, não vai viver mais. Então é Deus quem nos dá vida. Ele é o provedor, a mão da providência, e está cuidando de nós o tempo todo. Mesmo os ímpios têm vida porque Deus é quem dá vida a eles. Os animais, toda a criação. E Paulo reconhece isso. Então ele começa o versículo 14 dizendo, por causa disso. Disso o quê? Qual a causa? Vejam lá no capítulo 3, o versículo 11, ele vai dizer
o seguinte, versículo 11: segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. É por causa disso aqui. Ele diz, por causa do eterno propósito que Deus fez em Cristo Jesus. Lembra no capítulo 1 como é que Paulo explica o plano redentor? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. As decisões aqui estão sendo tomadas nessa diretoria, nesse colegiado de 3 pessoas distintas, mas de uma única essência, a Trindade. Tudo que se desenvolve aqui é decidido na eternidade com o Deus Trino. E por causa disso, ele então diz, segundo o eterno propósito, Paulo reconhece que há um propósito eterno revelado em Cristo, o que ele chama de mistério. Ainda no 14, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A imagem aqui é de Paulo ajoelhado e se curvando com a cabeça entre os joelhos. Era uma atitude de muita humilhação diante de alguém extremamente poderoso, geralmente de um monarca, de um rei. Os judeus costumavam orar em pé. Paulo, ele usa essa linguagem para chamar a nossa atenção para a grandeza de Deus. Deus é criador de tudo. Diante dele nós nos prostramos, nós nos humilhamos. Não há nada que se compare a ele. E nós não podemos nos esquecer disso, que o nosso Deus é poderoso. O nosso Deus está governando. Pode não parecer às vezes por causa das circunstâncias, mas ele nunca deixou cair da sua mão o seu cetro de justiça. Ele nunca saiu do seu trono. O trono de Deus é o centro de comando do universo. O trono de Deus é de onde saem todas as ordens. Deus está governando na história. Pode acontecer o que for. Catástrofes, pandemias, imoralidade, disputas políticas. Tudo isso que tem acontecido no mundo faz parte de um propósito eterno. Todas as coisas estão caminhando juntamente para o cumprimento desse propósito eterno. Deus traz avivamento para a igreja? Não temos dúvida disso. Nós já vemos ao longo da história, nós já passamos, quem nunca viveu a experiência de um avivamento? Mas o avivamento nunca é só crescente. Ele é crescente, aí tem um esfriamento. Aí ele cresce de novo e ele esfria. Sempre foi assim. Sempre teve esses altos e baixos. Às vezes parece que a igreja está morta. Olha, ao longo da história, períodos em que grandes líderes políticos perseguiram de maneira absurda a igreja, os cristãos, não permitindo que a igreja se reunisse. Como na semana passada nós oramos pela Síria e pelo Iraque, 42 milhões de habitantes e 175 mil cristãos. Uma fração muito pequena, mas estão lá os cristãos orando. Países comunistas, onde não pode ter uma estrutura como essa, estão lá os cristãos orando em suas casas. Por quê? Porque o poder de Deus é quem sustenta a igreja. Nós permanecemos em pé porque Deus tem nos sustentado. E verso 15, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Essa expressão dele aqui de família, Paulo quer chamar a nossa atenção, porque Deus criou a cada um dos seres. Cada um dos seres. É Deus quem dá forma, é Deus quem dá o nome, é Deus quem dá a função de cada ser vivo, cada especificidade. Você olha para um pássaro e você fica admirado, né? Eu fui visitar a irmã Vicentina e ela tem uma maritaca. E a maritaca repete as coisas que ela fala. E eu fiquei assim impressionado. Eu falei assim, como pode, né? Um pássaro fala como um ser humano. Que coisa interessante. E eu fiquei olhando e falei assim, irmã, essa maritaca não voa, não foge? Ela falou assim, não. No começo eu cortei a asinha dela.
Só que assim, ela está comigo desde pequenininha, então ela não sabe voar. E eu fiquei pensando, tadinha, né? Ela não tem noção do potencial que ela tem. Porque de manhã eu vejo as maritacas voando assim, aquele bando, uma barulheira, e elas voam, uma coisa mais linda, e aquele pequeno pássaro está ali, porque não tem noção da sua grandeza, de como Deus o fez. Deus o fez assim. Olha um peixe, um mamífero, né? O ser humano, a complexidade da nossa vida. Já parou para pensar? Se você for analisar como nós somos complexos e Deus sempre tem cuidado de nós. Os irmãos, fiquem tranquilos. Semana passada foi a batida de um carro, hoje é um incêndio. A retrasada teve queda de energia. Queda de energia, um carro bateu na esquina, hoje tacaram fogo. Deve ser coisa do inimigo. Mas a gente não vai parar a exposição. Não sei o que será na semana que vem, Deus o sabe, né? Meus irmãos, então ele usa a expressão como pai. Deus é pai, Deus é quem cuida de nós, Deus é quem nos sustenta, Deus é quem nos dá vida em todos os momentos. E aqui agora a segunda parte, versículo 16 ao 19, Paulo vai fazer uma oração constituída de 3 pedidos. Vejam, ele faz 3 pedidos específicos aqui. No versículo 16, a oração de Paulo é pedindo a Deus por capacitação poderosa. Ora, então nós temos que pedir o poder de Deus. Não precisa ficar constrangido. Às vezes, por isso que fala que presbiteriano é sorveteriano, né? Às vezes a gente faz uma oração muito formal, e a gente fica muito preocupado com o jeito de falar, ou se não vai ferir nenhum texto bíblico, ou se não vai colocar um versículo de maneira errada. Aqui nós não temos esse costume, mas eu conheço igrejas de pastores amigos, eles falam assim, irmãos, nós vamos orar agora, só quem vai orar é fulano. Aí o irmão levanta, o diácono vai lá, entrega o microfone. Meu Deus do céu, que desespero daquele irmão. Por quê? Porque ele vai fazer uma oração e todo mundo vai ficar escutando a oração dele, né? E às vezes fica procurando palavras para impressionar mais quem escuta do que o nosso Deus, apesar que Deus ninguém impressiona. Mas Paulo nos estimula a orar por poder, a orar para que Deus nos capacite, para que Deus nos dê entendimento. Versículo 16, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder, pelo seu Espírito no homem interior. Homem interior aqui, a ideia das emoções. Paulo reconhece que o coração é o centro das emoções. Então ele está pedindo a Deus que ele fortaleça, corroborar, adquirir força, robustez, confirma o nosso coração pela atuação do Espírito Santo. A razão de muitas pessoas desanimarem é porque elas não oram. Muitas pessoas desanimam na fé porque elas não oram. E aqui, irmãos, nós temos uma orientação. Ore a Deus, busque a Deus. Clame a Deus, versículo 17, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Então é Cristo quem habita no coração daqueles que buscam o poder de Deus. Arraigar aqui é confirmar. Quando nós oramos e pedimos esse poder de Deus, Ele confirma isso no nosso coração, Ele fixa, Ele fundamenta, né? Por isso que é arraigados. Deus transforma o nosso interior. Crises, conflitos da existência são tratados com oração. Segundo pedido, compreensão do amor de Cristo. Às vezes a gente não tem noção da grandeza desse amor. Versículo 18. Para poderdes perfeitamente compreender com todos os santos. Então é Deus quem vai revelar a mim, é Deus quem vai me dar a compreensão, a capacidade de entender o amor revelado em Cristo. Já imaginou?
Deus revelar esse amor, Deus nos mostrar esse amor. Sempre Paulo ora de maneira coletiva. Todos os santos, pela igreja. Sabe como Deus revela o seu amor? Na unidade da igreja. Nós estamos juntos, no meio dessa fumaça. Com máscara ainda, para piorar. Aí você não sabe se é melhor tirar. Se tirar, pega Covid. Se ficar, não respira. E aí você fala, é o amor pela igreja. É o amor de estar unido, né, de Cristo habitando em nós. Arraigados, é como fazer morada, fundamentar. Isso é interessante, irmãos. E à medida em que nós oramos por essa compreensão, que nós buscamos essa compreensão, Deus vai então nos dando entendimento. Veja o versículo 18. Qual é o objetivo? Para nós sabermos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. No judaísmo, eles usavam as dimensões para falar sobre o amor de Deus. Não é muito diferente do que a gente faz. Eu acho que você entendeu quando você leu isso aqui, né? Não é muito diferente. Veja exemplos na língua portuguesa, como você também usa essas maneiras coloquiais aqui. Largura. Você já viu alguém dizer assim, fulano tem um coração enorme. Largura. Generoso, bondoso, caridoso, amoroso, né? Um coração enorme. Comprimento. Ele vive distante da realidade. O sonhador, né? Distante. Pessoa que não tem noção. Altura. Eu acho que fulano está sonhando alto demais. A gente também usa altura. Profundidade. Estou profundamente magoado com você. Você já viu alguém dizendo assim? Estou profundamente magoado. Profundidade. Paulo faz o quê? Ele toma essas dimensões e colocam todas numa só sentença. Se vocês buscarem o poder de Deus, Deus vai, através do Espírito Santo, fixar, arraigar, corroborar, confirmar, dar robustez, dar força ao coração de vocês, ao homem interior, para que vocês experimentem a altura, comprimento, largura e profundidade do amor de Deus. Você não vai abandonar Jesus jamais, porque você vai conhecer em todas as dimensões o amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Você vai ser profundamente apaixonado, vamos colocar essa palavra. Seu amor vai ser devotado. Você vai amar profundamente. Terceiro pedido é para que Deus traga compreensão, né, o resultado da compreensão desse amor. Bom, se Deus deu compreensão, o que é que isso deve produzir? E ele então vai falar no versículo 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, ou seja, esse amor que é revelado em Cristo, não se entende pelo intelecto apenas. Entende pelo intelecto sim, mas não é só pelo intelecto. Exige meditação. Exige aqui devoção, contato, ajustes relacionais. Uma coisa é eu conhecer o amor, outra coisa é eu viver esse amor. Então, se a pessoa diz que conhece, mas ele não tem esse contato, é como um casal que, mesmo casado, vive em cômodos separados, dorme em cama separada. Você viu aquelas pessoas assim, eu só não separei no papel, mas a gente já não é mais marido e mulher há muito tempo. Não tem intimidade, não conhece. A ideia de conhecer aqui é ter intimidade mesmo. Para quê? Verso 19. Para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, quando eu conheço a Deus, eu busco a Deus e busco o seu poder, Ele confirma isso no meu coração,
fundamentando, arraigando, eu começo então a viver toda essa plenitude de Deus. Muito interessante isso aqui. Por isso que Paulo começou orando, dizendo assim, olha, eu me coloco de joelhos. Eu me coloco de joelhos diante de Deus. Porque quando você conhece o amor, quando você compreende o amor de Deus, ali no seu coração, Cristo já está habitando. Cristo já está habitando. E se Cristo habita no seu coração, Ele governa a sua vida. Porque onde Ele está, Ele estabelece o seu governo. E aqui, irmãos, eu quero fazer algumas perguntas para desafiar você. E a mim também. Você pode me garantir que Cristo governa a sua vida? Pastor, eu garanto. Cristo governa a minha vida. Você busca a direção de Cristo para cada uma das decisões que você toma? Ou você toma a decisão simplesmente pela sua cabeça? Não tomo a decisão que eu acho que tem que tomar. Nunca busco a Deus em oração. Você teme desobedecer a Cristo? Por isso você anda corretamente? Existe esse temor no seu coração? Eu temo fazer coisas erradas. Eu temo aborrecer o meu Senhor. Por isso eu procuro fazer as coisas de maneira certa. Temor, respeito, a fidelidade de uma aliança estabelecida comigo. Eu tenho intimidade com Ele, então eu não consigo viver de qualquer jeito, porque eu tenho temor, eu me preocupo com isso. Você submete a Cristo todos os seus recursos, sejam eles quais forem, ou você diz assim, não, eu não consigo. Generoso eu não sou, porque tudo que eu tenho eu conquistei com o suor do meu trabalho e eu não abro a mão, porque o dia que eu abrir a mão eu vou perder, porque tudo que eu tenho fui eu que consegui, não foi Jesus que me deu. Às vezes as pessoas não dizem isso, nas palavras, mas nas atitudes estão dizendo o tempo todo, porque mugiba é que só a misericórdia de Deus. Quando quer alguma coisa, tem dinheiro, mas quando diz respeito à generosidade, ao amor e à bondade, não consigo. Há 1001 justificativas. Será que Cristo de fato governa a nossa vida? Se você disser para mim assim, pastor, a resposta é não. Não, isso eu não faço. Eu faço outra pergunta. Então, como você tem certeza que ama a Cristo? Como que você diz que ama a Cristo se Ele não governa a sua vida? Como eu posso dizer, olha, eu amo a Cristo, mas Ele não me governa? Não há reciprocidade, não há compartilhamento. Não existe isso. Se não há, definitivamente não há uma relação de amor. Não há. Marido e mulher, por exemplo, não podem dizer que se amam se eles não compartilham sua vida. Eu vivo a minha vida, minha mulher vive a vida dela, não sei nada da vida dela, não sabe nada da minha vida, a gente não conversa, a gente não tem contato. Isso não é casamento. Então, se eu amo a Cristo, Ele governa a minha vida. E tem muitas pessoas que vivem igual o caso que eu citei, dos casados que só não são separados porque não foram no juiz, porque tem lá uma certidão de casamento, mas já são separados de corpo há muito tempo. E tem muitos crentes que acham que são casados com Jesus porque ele tem um certificado de batismo. E diz assim, está aqui, eu casei com Jesus no dia tal, desci as águas do batismo. Depois desse dia aqui, cada um na sua, cada um vive sua vida, Jesus não sabe nada de mim, eu não quero saber nada dele. Então, irmãos, nós precisamos entender o que é o cristianismo. Nós precisamos pensar muito a respeito disso. Terceiro, Paulo faz uma doxologia. Ele faz isso várias vezes, né? Ele presta um culto a Deus, ele encerra a sua oração reconhecendo a grandeza de Deus, a glória de Deus, a majestade de Deus. Ele faz isso do verso 20 ao 21. Veja o que ele diz. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Mesmo na doxologia, ele não perde de vista a grandeza e o poder de Deus.
Deus continua poderoso. Deus sempre será poderoso. Deus sempre governará com mão firme. Deus sempre conduzirá a nossa vida. Deus sempre cuidará da igreja. Deus sempre confirmará o nosso chamado. Deus sempre fundamentará o seu amor através das suas promessas, através das Escrituras. Nós não podemos desfalecer a esse que é poderoso para fazer muito mais além do que aquilo que eu imagino. Veja, irmãos, as nossas preocupações, os nossos anseios, as coisas que a gente corre atrás todo santo dia, pegando o leão pelas barbas, sabe, vivendo numa floresta de pedra que é a cidade, achando que a gente vai ser feliz porque a gente é bom no que faz, ou porque nós temos recurso, ou porque a gente conseguiu um bom trabalho, achando que a felicidade se constitui em ter e não em ser. Isso tudo é um equívoco. Nós só vamos encontrar de fato sentido para a nossa existência se nós estivermos arraigados nesse amor, bem fixos, bem fundamentados nesse amor. Independente do que tenham que passar, eu amo a Cristo e Ele me ama. Não é assim que você diz para sua esposa? Não é assim que as mulheres dizem para os seus maridos? O homem fica tão preocupado quando ele fica desempregado. Tem filhos para sustentar, tem as despesas e ele fica às vezes preocupado. Às vezes as mulheres não sabem, mas os homens acham que o amor da mulher pode ser afetado se ele não tiver condições de sustento. Sabia disso? Então, se o seu marido estiver passando um momento financeiro difícil, pelo amor de Deus, não fique jogando na cara dele. Não fique reclamando e lamentando, se disponha a ajudá-lo, mas seja companheira. Porque a gente se preocupa com isso. As mulheres também têm esse sentimento de acolhimento, de proteção. Qual a esposa que não se sente bem tendo um lar bem estabelecido, tendo boas condições? Não é? É o desejo de todo mundo. De chegar em casa e ter pão na mesa, poder deitar a cabeça no travesseiro em paz, com as contas todas pagas. Ou se tem conta para pagar com dinheiro suficiente para pagar, não é o que a gente tanto deseja? Olhar para os filhos e todo mundo com saúde, fazer o check-up no final do ano e está lá o relatório do médico, olha, você está firme, está bem, forte, está bem com as emoções, sem conflitos. As pessoas gostam disso, nós buscamos isso, esse desejo pela felicidade. Tanto que o mercado de consumo sabe disso. Comprar as coisas nos traz felicidade. Não a felicidade verdadeira, mas nos traz. Tem gente que não pode ficar triste que ele corre para o shopping para comprar alguma coisa. Tem gente que comprou roupa que nunca usou. Tem uma pessoa na minha família que descobriu um quadro depressivo depois que comprou e estourou todos os cartões de crédito. Nós fomos visitar a minha irmã, ela tinha roupa que ela nunca usou. Por que você comprou isso? Gostava de comprar. É uma necessidade. O sistema sabe disso. É por isso que eles dão um cartão de crédito para a gente consumir. É por isso que a proposta é sempre boa. A gente gosta de comprar e gosta de comer também. Comer é a sensação de felicidade impressionante. Dificilmente você vai num lugar assim e não come alguma coisa. E ainda mais se fizer mal para a saúde, né? Refrigerante, lanche, pizza, carne gordurosa, guloseimas. Você vai na padaria, eu fui comprar pão hoje. Eu coloquei na minha cabeça, eu vou comprar pão. Só pão, eu vou tomar café da tarde. Porque ontem eu fui na mesma padaria comprar pão. E a vitrine me vendeu um bolo de chocolate com recheio de coco e um morango em cima. Hoje eu disse assim, eu vou comprar pão. E fui para comprar pão. E voltei com pão, mortadela e lanchinho de salsicha e presunto de queijo.
Mas é uma coisa impressionante. Tem hora que você fala assim, eu vou quebrar o cartão, porque senão eu fico ansioso e eu como o tempo todo. O tempo todo. A Patrícia briga comigo, eu abro essas caixinhas de leite condensado, vou fazer uma confissão, quem sabe assim Deus já me liberta, porque diz que a confissão tem esse poder, né? Eu pego essas caixinhas de leite condensado e eu corto a ponta dela, e eu pego uma xícara e coloco metade da xícara de leite condensado e digo para a minha consciência, só isso aqui não faz mal. É verdade. Vai dizer que você nunca fez alguma coisa assim. E eu como. Só que o problema é que eu faço isso de 2 em 2 horas. E às vezes eu esqueço o resto na caixa, porque no final demora muito para sair, eu já perco a paciência também. E coloco a caixinha, ela vazia, ela tomba. E depois de algumas horas ela escorre o resto que tem. E a Patrícia fica uma fera quando ela abre a geladeira. E fala assim, olha aqui, de novo o que você fez. Meus irmãos, não é fácil. Porque a gente fica ansioso. E às vezes a gente pensa que a felicidade está nessas coisas, não é? E você come, se sente bem naquele momento, depois volta às preocupações. 2 coisas que eu descobri que foram um veneno. Essas batatas de palito que você já compra congelada, né? Eu fui uma vez na casa do diácono Regis e ele fez naquelas fritadeiras e o negócio é... Aí depois eu vi que o presbítero... Eu vou entregar todo mundo. O presbítero Fábio compra. Aí fui na casa do Alex, ele me serviu também. Eu falei assim, os irmãos, está todo mundo comendo essa batata, eu vou comer também. Meus irmãos, você come aquilo de um dia para o outro. Você põe na assadeira e come rapidinho. Se jogar ketchup em cima. Aí a Patrícia falou assim, precisa comprar aquela pipoqueira. Essa pipoca com óleo de soja faz mal, né? Isolamento, ninguém pode sair de casa, mas vamos comer pipoca. Pipoca não engorda. Então, já que a gente não deve fazer com óleo, comprei a pipoqueira na Havan. R$ 149,90 em 10 vezes. Pipoqueira fabulosa. Só que quem come aquela pipoca seca daquele jeito? O óleo que dá o gosto para a pipoca. Aí tem uma dica assim, para derreter margarina. Você já fez isso? E você joga por cima. Eu comprei um pote de Qualy de 500 gramas. Acho que se dá para fazer 4 vezes é muito. Eu falei, meu Deus do céu, estou comendo manteiga com pipoca. Quem nunca fez isso? Porque se nós acharmos que a nossa satisfação consiste em ter, em possuir, em comer, em se alegrar, e vejam, irmãos, é a nossa vida. Nós vivemos em função dos nossos sentidos. Sentir-se bem, quer se vestir bem, ter uma boa aparência, bem perfumado, comer bem, passear, porque a gente acha que isso é felicidade. Fazer uma boa viagem, passar um final de semana em um determinado lugar. Mas não, porque a nossa felicidade consiste em servir a Deus e reconhecer que o amor dele em Cristo nos dá sentido. Então, o nosso coração é fortalecido pelo amor de Deus em Cristo. Tem a expressão, pelo amor de Deus. Aí você diz, em Cristo. Deus entregou o seu Filho e cumpriu esse propósito para nos resgatar, para nos fazer família, como ele disse aqui, ele é o nosso Pai, ele nos adotou em Cristo. Então a minha felicidade consiste neste fato. Agora, se Deus vai me proporcionar momentos bons, satisfatórios, eu vou aproveitá-los. Mas se eu tiver que passar por dificuldades, eu vou ter que reconsiderar. Porque Deus continua me amando da mesma maneira em Cristo Jesus. E ele conclui então, versículo 21. A esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Esse é o objetivo da nossa vida. Viver para a glória de Deus. O meu casamento é vivido para a glória de Deus. O meu trabalho é realizado para a glória de Deus. O meu culto é prestado para a glória de Deus. As coisas que eu tenho me servem para a glória de Deus. Aquilo que eu administro, eu faço para a glória de Deus. Eu educo os meus filhos para que eles me tragam alegria e satisfação? Não, para a glória de Deus. Tudo que redunda para a glória de Deus deve ser o meu objetivo.
Tem que sempre desembocar na glória de Deus. Deus tem que ser visto em todas as coisas. Agora, como é que isso deve ser feito? Em todas as gerações. Olha aqui, irmãos. Se nós fomos chamados, nós temos que passar isso aos nossos filhos. Seu filho, sua filha, é sua responsabilidade. Você tem a obrigação. Não é um pedido, não é uma sugestão, não é uma dica. Deus está dizendo, você é obrigado a passar para as outras gerações. E eu continuo batendo na mesma tecla. Muitos pais pedem para apresentar os filhos aqui e eu não sei o que passa na cabeça desse pai e dessa mãe, de que apresentar um filho na igreja e não instruí-lo na palavra vai resolver alguma coisa. Eu não sei o que essas pessoas pensam. Eu acho, ninguém me falou. Eu acho que algumas pessoas pensam que existe uma cobertura espiritual. Se eu não apresentar o meu filho na igreja, o diabo vai roubar de mim. Acho que é uma coisa assim, né? Vai acontecer alguma coisa ruim, vai morrer, né? Vai ficar doente, vai ficar rebelde. Não. A apresentação na igreja não é uma cobertura espiritual. É uma confissão pública diante dos irmãos, diante da igreja, do pai e da mãe, que estão dizendo assim, irmãos, eu estou assumindo diante de vocês como testemunhas que eu vou instruir esse bebezinho nos caminhos do Senhor. Então, se você apresentou o seu filho, aí você não ora com ele, não ensina a Bíblia para ele, não dá exemplo, aí você está fazendo tudo errado. Entrega, deixa que os youtubers, Felipe Neto vai educar o seu filho. Vai nesse caminho. Porque quando é criança, a gente controla. A gente diz assim, fica comigo, vai na igreja comigo, faz isso. Depois vai chegando a fase dos juniores, já começa a fazer beiço. Você fala e já começa, não é assim? Já começa a resmungar. O que foi? Aí fica na adolescência, vem os hormônios, aflora a sexualidade, tem conflitos porque não amadureceu, não tem instrução suficiente nas escrituras. Aí vem na igreja, a igreja não tem graça. Porque na igreja tem que cantar música, tem que orar, o pastor prega a Bíblia, aí ele chega em casa, ele pega o celular, o youtuber diz assim, por que você não vai curtir a vida? Por que você não vai fazer sexo? Por que você não vai para o baile funk? Por que você não bebe? Por que você não enche seu corpo de tatuagem? Como você é tão linda ou tão lindo, por que você não imita o ícone tal? As bandinhas que são criadas, né? Tem um, como que chama? BTS. Como os juniores, ridículo. Meninos afeminados, parecendo meninas, desconstruindo a identidade sexual das crianças. Vocês acham que não tem ninguém por trás disso? Querendo roubar os seus filhos? Vocês acham que não existe ninguém interessado em reconstruir ou reconfigurar a sociedade? Tirando os valores? Aí vem aquela ilusão. Jovem, no auge da virilidade, o menino acha que ele é o melhor de todos. E ele não quer mais saber da igreja, porque ele quer curtir a vida. E a menina também, na vã ilusão de que ela é linda, maravilhosa, ela e mais bilhões de outras, né? Aí acha que é a última bolacha do biscoito. Até que vem ou uma gravidez indesejada, ou um sofrimento porque entrou numa relação desequilibrada, ou um aborrecimento dentro de casa, ou uma doença sexualmente transmissível, ou uma desconstrução moral, porque começa a ficar falado, porque no mundo é assim, né? Você pode ter integridade, a hora que você dá uma desandada, pronto, cai na boca de todo mundo. Às vezes, eu fico observando alguns jovens e eu falo, meu Deus, cadê o pai, cadê a mãe dessa menina e desse menino? Antes de nós virmos para a igreja, em frente à nossa casa, os jovens ouvindo funk, as meninas praticamente peladas, achando aquilo a coisa mais linda do mundo. Os meninos se reúnem para fumar aquele tal de narguile, é isso? Os irmãos têm até medo de fazer assim, né? Vai falar assim, cuidado.
Mas, irmãos, o negócio é sério. A militância que nós temos hoje é fruto de jovens que foram para as universidades sem uma visão bíblica correta e que na universidade foram doutrinados pelo pensamento progressista. Eu conheço, a Patrícia conhece, muitos jovens da nossa época que cursaram universidade e que hoje são os combatentes à igreja. Usam os Facebook para nos ofender, dizendo que nós somos ridículos, que nós somos ultrapassados. Muitos adotaram outro posicionamento sexual e acham bonito aquele discurso politizado. E o pai e a mãe que não têm preparo, aí o filho chega da universidade com um monte de argumento, ou o pai e a mãe também param de ir para a igreja, porque antigamente era assim, o pai e a mãe diziam, eu vou para a igreja, você vai comigo. Agora o pai e a mãe dizem assim, aonde o filho quer ir? Qual igreja? Eu vou com você. Uma igreja conhecida nossa é para jovem. Aí um pastor me ligou de uma igreja tradicional, uma igreja bem conservadora, ele disse assim, você acredita que eu perdi uma família porque o senhor e a senhora foram acompanhar os filhos numa igreja jovial? Eles não gostam disso, mas disseram, pastor, se eu não for atrás dos meus filhos, eu vou perdê-los. Como se ir atrás dos filhos fosse preservá-los. O resultado, perde os filhos e perde os pais também. E quem doutrinou lá no passado, sabia ou não sabia o que estava fazendo? É claro que sabia, irmãos. Então o que a gente vive hoje é resultado de uma construção de muitos anos. De muitos anos. Todas essas ideias politicamente corretas, tudo que você fala ofende, não pode falar assim. Se o homem assume a posição, olha, eu é que tenho que trabalhar, a responsabilidade é minha de sustentar a casa, alguém diz assim, para de ser machista, rapaz. Ué, quer dizer que ser o provedor da casa é virar machista agora? Então, existem valores que estão sendo invertidos. As mulheres acabaram assumindo determinadas posições que lhe custam e custam muito na vida emocional, na convivência familiar, na estrutura da família. E imagina qual será o resultado daqui a alguns anos. Será muito desafiador. Muito desafiador. E ele então conclui dizendo, para todo o sempre, seu amor pela igreja, seu governo na história e o seu plano redentor são eternos. E ele diz então, amém. Um sonoro assim seja.